deputada estadual pelo PSB catarinense. Ela que é advogada, especialista em direito do trabalho, mestre em direitos fundamentais, atua na área da educação e advocacia há 14 anos e vem bater esse papo com você, ouvinte da Rádio 10. E claro, você pode participar, 479-9956-0000. É hora de conhecer, é hora de debater, é hora de saber das propostas, dos projetos. Vota bem, hein? Esse ano é ano de eleição e a gente tem que estar afinado para votar. Votar sempre nas melhores propostas e nos melhores projetos. Doutora Karen Machado, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Prof. Helly Borges, um prazer, uma alegria imensa estar aqui na Rádio Cidade Litoral, em Itapema, Meia Praia. Estou muito feliz de falar com a audiência de vocês. Estou aí disponível para as perguntas que quiserem fazer para mim. Ô Karen, eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica, assim. De onde que surgiu esse desejo de contribuir com a política catarinense, de ser uma ativista da política do Estado? Eu descobri que eu deveria estar na política partidária em 2020. 2020, há pouco tempo atrás. Isso, é uma descoberta recente. Tá. Mas, quando eu descobri, eu também percebi que eu sempre fui uma mulher política, engajada com as causas sociais. E também sempre tive os movimentos que eu fiz e que eu lembrei até, estava falando com meu marido esses dias, que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu decidi lá na minha rua, no alto do morro do bairro Itararé, onde eu nasci, eu decidi que ia fazer uma festa do dia do vizinho lá. Olha aí que legal. E aí eu agitei lá e os vizinhos mais de idade me acompanharam. Fizemos um churrascão, aí eu fui no Maneco, chamei a banda, que era um colégio que tem uma banda famosa lá na cidade, veio a banda ali para tocar na nossa festa do vizinho, e o André falou, viu, Karen, desde lá tu já era política, né? E, na verdade, tudo é um ato político, sim, né, sem professor? dúvida, sem dúvida. Inclusive, aquela pessoa que fica em cima do muro, que diz, eu não quero saber de política, eu não gosto de política, se isentar também é um ato político. Sem dúvida. Então, mas em 2020 eu fui chamada, digamos assim, né? Tem o pai de uma aluna minha que já insistia desde a outra eleição que eu me candidatasse, eu nunca tinha sido filiada a partido nenhum. Sim. As alunas também, alunos começaram a dizer, prof, tu tem que te candidatar, porque eu dou aula de direito constitucional. Então a gente fala de poder executivo, legislativo e judiciário. E aí assim eu embarquei nessa missão tão importante e estou muito feliz, professor. Estamos aí. Você sabe o que eu achei já muito legal ao te conhecer? É que, inclusive, eu ouvi o termo agora há pouco aqui no estúdio, Karenzettes. Engraçado. As carenzistas. Carenzistas. Engraçado isso, como a gente, como professor também, ele tem essa capacidade de inspirar e de envolver várias pessoas dentro do mesmo sonho, né? Isso é muito bacana. Eu também sou professor, sou historiador, sou cientista político, nossa, 22 anos na educação, e é muito bacana a gente ver quando aquilo que a gente traz e acredita e confia vai passando também para aquele que é o nosso aluno, que bebe do nosso conhecimento. Isso também é mágico, né? É incrível, eu sou muito grata às minhas alunas, principalmente os meus alunos, familiares, porque eu, assim que comecei a docência e a advocacia em Chapecó, a cidade abriu as portas para mim, me abraçou. E eu estou aqui hoje devido às minhas alunas, devido a esse incentivo, né? E a docência, com certeza, é a profissão mais linda, porque a gente nunca sabe onde é o final, né? Porque a gente compartilha algo que a gente aprendeu antes, pelo tempo, pela idade mesmo. E isso vai se reproduzindo. Quantas vezes eu ouvi alunas minhas dizendo, minha mãe ouviu o seu áudio junto comigo, minha mãe ouviu a sua aula comigo. Então, isso vai para a família, né? Na minha equipe, hoje, na pré-campanha, mais da metade foram meus alunos, Olha, minhas que alunas. coisa legal. Então, isso é muito gratificante, sou muito grata mesmo. Cheguei a ficar arrepiada aqui quando tu falou. Ô, doutora Karen, você também foi sargento do Exército Brasileiro. Conta essa história pra gente. Sim. Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá. E lá é a segunda maior guarnição do Exército, né, no Brasil. A primeira é no Rio de Janeiro, a segunda é em Santa Maria. Então tem essa influência muito grande. E eu achava bonito, né? Enfim, admirava a carreira militar e eu me formei como técnica de enfermagem. Então, antes de ser advogada, a minha primeira formação foi como técnica de enfermagem. E aí, em decorrência disso, eu fiz processo seletivo e entrei como sargento de saúde. Legal. E, inclusive, uma das coisas que eu mais fazia lá era vacinação. Eu vacinava muito lá.
E, claro, a gente tem toda a parte da formação como militar antes, né? Depois, na sequência, eu já fui designada para a divisão de saúde, tirava serviço no HGU, lá, que é o hospital. E, em seguida, o professor, o coronel, comandante da minha unidade, ele viu que eu tinha bastante aptidão na comunicação, me chamou para trabalhar nas relações públicas. E aí eu trabalhava ali durante o dia e durante a noite eu ia para a faculdade. Mas foi algo, assim, muito positivo na minha vida, porque desenvolveu a liderança, a organização, comandar grupamentos, né? A própria docência ali que eu me descobri como uma professora, porque eu ministrava instruções militares lá, então eu aprendi a organizar o conteúdo, planejar a aula, executar com início, meio e fim. A questão da superação física e psicológica também foi importante para mim ali. Mas, enfim, chegou num dado momento, eu ainda era bastante jovem, e aí a gente sempre fica se questionando, eu sempre fui muito de me questionar. Chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, antes a gente apontar o dedo pro outro, a gente aponta pra gente mesmo e pensa o que eu preciso melhorar em mim para transformar o universo. Então, nesses autoquestionamentos, eu cheguei um dia na conclusão que ali eu tinha aprendido, foi importante para mim, mas não era mais o meu espaço e que eu queria galgar outros espaços na sociedade. Enfim, e aí eu passei na OAB e comecei a advogar e também a dar aula, né? Ô Karen, e também essa experiência que você teve na saúde, ela te marcou, né? Porque eu percebo hoje que muito da tua produção acadêmica, literária, é muito voltado para a área da saúde. Conta um pouco mais sobre isso também. Sim, transformou a minha vida, a experiência na área da saúde, formou minha base de advogada, defensora dos direitos humanos que eu sou hoje. Tá. Então, eu me formei com em torno de 21 anos, fui trabalhar numa clínica renal, e com pacientes com insuficiência renal crônica, ou seja, que os rins não funcionam e que eles aguardam um rim transplantado, né? Ou de um cadáver ou de uma familiar, de alguém que seja compatível. Então ali foi um chacoalhão na minha vida, quando eu me deparo com as pessoas que têm que vir 3 vezes por semana, ficar por 4 horas, com 2 baita agulhas no braço, né? E o sangue sai, vai na máquina e volta para o corpo da pessoa e fica ali 4 horas. Nisso ela perde o líquido, né? Mas também perde células boas, perde hemácias. Então é um tratamento muito árduo. E sem falar várias outras situações, eles não podem comer uma laranja com tranquilidade, um copo de água, melancia, porque o paciente com insuficiência renal, ele tem essa dificuldade de filtrar o sangue, né? Sim, então ele sim. vai acumulando líquido, aí ele fica hipertenso, enfim, é uma série de... Depois, eu fiz um concurso público, aí eu trabalhei também no Exército, né, na área da saúde, e depois eu fiz um concurso público e passei em nível médio no hospital universitário, onde eu fui lotada para trabalhar na UTI, com pacientes de alta complexidade, né, e ali são várias histórias, né. É a história do trabalhador que estava na lavoura e o trator passou por cima. É a história da mãe gestante com HIV, que tem uma parada cardíaca. É a história da mulher que sofre um tiro pelo marido e está lá. É a história do pai de família que sofreu um acidente do trabalho. É a história de um empreendedor que, né, também teve alguma tragédia na sua vida. Então, são muitas histórias muito chocantes e tristes e que a gente vê ali como a vida é um fio muito tênue, né? E que a vida e a morte é uma questão de segundos ou de um dia para o outro e isso muda, né? Então, aquilo ali me fez eu encarar, ressignificar a forma como eu olhava para a vida e para os problemas. Porque quando a gente vivencia isso, tem algumas coisas que a grande massa das pessoas acha que é um grande problema e a gente vê como algo superável, que não vale a pena se desgastar com aquilo, enfim, né? São questões assim, que a gente olha o mundo de outra maneira, né? Ô, Karen, eu estava lendo um pouco da sua biografia, da sua história, e me deparei com uma obra, né, escrita especialmente para as pessoas transplantadas, né, onde você defende a criação de um estatuto de proteção integral. Isso. Quando a gente pensa que ainda tem, que já legislamos sobre tudo, a gente chega à conclusão que ainda falta legislar sobre muita coisa. Eu tenho certeza que nesse momento as pessoas que são transplantadas ou que têm essa experiência na família vão dedicar um tempo a mais para ouvir a doutora Karen falar sobre isso, sobre a necessidade de criação de um estatuto de proteção integral a pessoas transplantadas. É uma bela bandeira.
É uma lindíssima bandeira, a qual eu me orgulho demais. E ela foi escrita justamente por essa experiência que eu tive na clínica renal, de ver esses pacientes nessa situação. Aí eu comecei escrevendo alguns artigos, publiquei em alguns eventos internacionais, num internacional e num outro nacional. No Comped, que é um dos maiores eventos de pesquisa científica do direito no Brasil, né? Nós publicamos. E aí se transformou num livro. E esse livro, ele ajudou a dar a base para um projeto de lei, que é o PL 4613 de 2020. É um projeto de lei federal que está tramitando no Congresso. Neste momento, ele está na Câmara dos Deputados Federais para aprovação. Se ele for aprovado, os mesmos direitos da pessoa com deficiência as pessoas transplantadas terão. Porque a gente, nessa obra, a gente defende a extensão dos direitos da pessoa com deficiência para o transplantado. Porque a pessoa transplantada, hoje no Brasil, ela está num limbo. Ela está sem proteção legislativa. Como se ela não tivesse problema nenhum de saúde. Quando, na verdade, o transplante ele é um tratamento e não a cura da doença. Então, isso que é importante das pessoas entenderem. Porque uma pessoa que fez um transplante, ela tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, ela tem dificuldade de se manter no trabalho. Então, se elas tiverem a mesma garantia que a pessoa com deficiência tem, que é de ter vaga no emprego, vaga no concurso público, isenção tributária, transporte, enfim, vários outros direitos que a pessoa com deficiência tem, ela já vai ter um pouco melhor, né, organizada a sua vida, um pouco mais de acesso a tudo que ela precisa. Esse tema é muito caro para mim, em razão disso, eu estou participando de todas a Associação Brasileira de Transplantados sempre me chama, várias associações, tanto municipais quanto estaduais também. Eu tenho participado ativamente ajudando. Há poucos dias eu desenvolvi um projeto de forma voluntária lá para uma dessas entidades, buscando recursos públicos, que eu até acho importante usar esse canal aqui de divulgação. Rotineiramente, né, os órgãos públicos eles lançam editais. Esse, por exemplo, foi um que veio da Justiça Federal, que é dessas verbas, por exemplo, quando a pessoa ela é condenada à multa, né, a pessoa vai lá e tem que pagar a multa e tal. Então, essa verba, eles lançam um edital para pegar essa verba e favorecer entidades sem fins lucrativos. Aí eu fiz o projeto para ajudar essa associação, para que eles possam receber um recurso e manter a associação deles lá. Então, eu tenho procurado ajudar de várias formas, seja com livros, seja orientando sobre isso, sobre esse projeto, porque essa associação, por exemplo, ela compra o leite que eles levam para o paciente beber lá na hemodiálise, porque o paciente, quando vai na hemodiálise, que é onde eu trabalhava, nessa clínica renal, né, ele, enfim, ele fica mais fragilizado, né, porque ele perde muita vitamina, ele perde as proteínas ali na máquina. Então, eles precisam fazer um lanche, precisam comer alguma coisa no intervalo ali para eles conseguirem se fortalecer, né. Você, ouvinte da Rádio 10 Litoral, que está gostando desse papo, eu estou conversando com Karen Machado, doutora Karen Machado, que é advogada, especialista em direito do trabalho, mestre em direitos fundamentais, atua na área da educação e da advocacia há 14 anos, é pré-candidata a deputada estadual pelo PSB. E eu queria explorar um pouco mais também agora, doutora Karen, essa questão da candidatura. Como é que está a construção dessa candidatura? Já começou a gastar a famosa sola de sapato? Muito, estamos gastando muita sola de sapato. Estou muito feliz nessa caminhada, porque ela se construiu de uma forma bastante natural. É claro que a gente tem também os percalços no caminho, né? Existem as dificuldades naturais e existem as dificuldades ainda pelo somatório de ser mulher. E não adianta, né? Esse fator ainda é um fator que deixa a gente numa situação de disparidade. Então, por isso que é tão importante até a gente estar aqui, né, nos meios de comunicação, para que as pessoas possam nos conhecer e possam ver que uma mulher possui a mesma capacidade do que qualquer outra pessoa, né, e que queremos ocupar esses espaços. Porque às vezes as pessoas também dizem, as mulheres não querem. Não, a gente quer. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem oportunidade, né? Não existe uma vontade também de que a gente esteja ali. E, aliás, assim, novas lideranças na política sempre não é algo tão fácil existe um caminho que é árduo a trilhar, né? Porque a gente precisa passar por vários obstáculos.
Mas fazendo um saldo, assim, eu estou muito feliz por ser uma construção que é positiva, que é propositiva, que é baseada num nome novo, né? Num projeto que é coletivo, num projeto que acredita numa política feita de uma forma transparente, com honestidade, né? Com projetos, com ideias, sem pensar em primeiro lugar em projetos pessoais, ou no próprio bolso, ou nas empresas particulares, mas sim pensando com amor realmente à nossa terra, ao nosso povo, né? E buscando defender a Constituição Federal, buscando defender a democracia, uma sociedade mais igual, mais equânime, com menos desníveis aí entre, né, as escalas sociais que a gente tem. Então, estou muito feliz, estamos gastando muita sola de sapato, estamos com muita força de vontade. A gente precisa unir forças contra ameaças à democracia que a gente tem hoje no nosso país. Eu falo isso com muita tranquilidade como professora de Direito Constitucional e como uma militar da reserva também, né? Lembrando que os militares eles têm o dever precípio de defender a sociedade, jamais voltar as suas armas contra ela, né? Então essa é algo muito importante que eu trago dentro de mim, porque sempre fui e sou uma grande patriota, amo muito meu país. Isso significa gostar das pessoas, querer defender a vida das pessoas, ser empática às dores das brasileiras e brasileiros, amar a nossa natureza, a nossa biodiversidade, né? E o nosso povo mesmo, né? A biodiversidade não só da natureza, mas do povo também, o nosso país é um país continental que tem diversas culturas, que tem necessidades diferentes e que precisam todas elas serem respeitadas. Mandar um abraço aqui pro Milton Kist. Parabéns, Karen, grande ser humano e grande liderança, irá nos representar muito bem na Lesc. Também tá com a gente aqui o Noronha e a Lu, o Beto Faria, o Haroldo Tesca, a Dona Maria Alzeneiro, o seu Manuel Rocha. Enfim, o pessoal participando aqui da nossa Milton entrevista com o Jornal da Cidade. Da Universidade Federal, lá da Fronteira Sul. Professor Milton, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. Ô, Karen, eu quero desejar para você muito sucesso, muita sorte, saúde, força nessa trajetória, já convidá-la mais uma vez, né? Depois que saírem as convenções, que o barco, enfim, o barco já está navegando, né? Mas quando as coisas aprumarem ali para as eleições, especialmente chegando muito mais próximo, eu quero também convidar você para retornar. Foi um grande prazer recebê-la aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. Mas com certeza estarei aqui. Adorei a vibe aqui da rádio, uma pegada jovem, bonita, leve, uma boa energia. Gostei muito e estarei aqui quantas vezes vocês me chamarem, tá? Podem contar comigo. E quero dizer aí, para mandar um recado para as mulheres, né? Que as mulheres se vejam nesses locais também da política, que venham falar comigo no @professora Karen Machado, Karen com C de coragem. E também os homens que veem nas mulheres esse importante potencial de mudança, de transformação social, que também nos acompanhem e estejam conosco nessa caminhada aí, professor. Foi uma grande honra. Nós estamos num momento aí no Brasil, o senhor mesmo colocou antes, né? A gente está com a economia aí com bastante problemas e precisamos buscar soluções de desenvolvimento, aumentar a empregabilidade, né? E as mulheres são um grande potencial no empreendedorismo, enfim, todos os setores aí as mulheres têm grandes potenciais e eu quero ser uma motivadora desses potenciais. Ô, Karen, o vice-prefeito de Itapema, doutor João Emel, é do PSB do seu partido, o ex-prefeito Sabino também, do PSB do seu partido, mandando um abraço para você aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. Mas olha, que alegria, hein, gente? Um abração para eles e tô aí à disposição para somar forças por um Brasil melhor para todo mundo, para todas e todos. Minha querida, muito obrigado. Volte sempre. Seja sempre muito bem-vinda. Beijão. E manda um beijo lá para as Karenzistas que estão na audiência e também tocando junto contigo essa campanha. Uma honra ter sido entrevistado por um professor. Coisa muito boa, obrigada. obrigado. São 18 horas.